Olá, que prazer estarmos juntos mais uma vez para meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. É maravilhoso quando a gente pega os textos bíblicos, até aqueles conhecidos, e a gente lembra de tudo aquilo que Deus deixou para nós como recado, como alertas para que a gente possa observar e praticar nas nossas vidas. Vamos meditar um pouquinho e eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Curve a sua cabeça só por um instante. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial que o Senhor está nos concedendo, de podermos aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Fala com cada um de nós, usa-me como instrumento apenas nas Tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um tema até conhecido, um tema, passagens bíblicas até, que já lemos algumas vezes, mas o que eu quero destacar hoje com você é dois temas, seria dois temas em um só. Seria desobediência e incredulidade, né? Ou incredulidade que gera desobediência, e também a palavra de Deus e a fé. A palavra de Deus e a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, são duas coisas que são antagônicas aqui, né? Incredulidade gera desobediência, ou a desobediência gera incredulidade, e a palavra de Deus e a fé também. Queria que você abrisse a sua palavra aí, eu vou ler na versão NVI, está lá em Hebreus, carta aos Hebreus 3, de 15 a 19. Ele começa assim: por isso é que se diz, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não são aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Nós conhecemos muito bem a história do povo de Israel, que saiu do Egito com Moisés, passaram 40 anos no deserto. Na realidade, quando essa passagem está mencionando, eles haviam passado apenas 2 anos. Saíram do Monte Sinai, receberam as tábuas da lei, estavam prontos a entrar na terra prometida pelo sul, em Cádiz Barneia. Então, 2 anos haviam se passado. E agora os espias olham a terra, trazem a amostra dos frutos, a terra é boa, a terra que mana leite e mel, a terra é perfeita, aquela terra que Deus havia prometido a Abraão, que a 4ª geração iria tomar a posse. E essa geração que saiu do Egito seria esta 4ª geração. Mas, quando os espias, 10 deles, trouxeram amostras, mas também trouxeram medo, temor, pavor, de saber que os seus inimigos, aqueles que eles teriam que expulsá-los, que seriam os cananeus, eram fortes, tinham cidades fortes, muros, fortificações, exércitos gigantes, e eles temeram, acharam que não seria possível conquistar. Então essa geração toda, pela desobediência, porque Deus falou, vai, entra, toma, essa terra é de vocês. Mas o medo, o temor, né, a incredulidade de saber que eles teriam condições de entrar e expulsar os seus inimigos, por causa disso, esta passagem que nós vemos, eles ficaram mais 38 anos peregrinando no deserto, perfazendo os 40 anos, até que toda aquela geração fosse trocada, né? Aquela geração de 20 anos para cima morreu, e de 20 anos para baixo. E os que nasceram durante esta peregrinação é que vão entrar mais tarde na Terra Prometida, lá com Josué. Mas aí a gente vê por que eles não tomaram. Porque muitas vezes Deus nos dá promessas, aliás, Ele nos dá promessas, a palavra de Deus é cheio de promessas reveladas daquilo que Deus já prometeu e vai cumprir. E muitas vezes a gente, pela incredulidade, pela dureza do coração, pela dúvida também, a gente acaba deixando de acreditar que Deus é capaz de fazer. Ora, será que Deus é impossível? Será que Deus não é capaz de cumprir aquilo que Ele promete? Claro que Ele é. Muitas vezes nós que somos incrédulos ao ponto de perdermos as bênçãos. As bênçãos que Deus prometeu estão disponíveis. Muitas vezes a gente não toma posse dessas bênçãos, porque a gente acha que é muita coisa para mim, eu não sou capaz, eu não tenho condições de poder receber tantas coisas maravilhosas que Deus nos deu. Então, através dessa passagem, nós podemos entender como aquele povo perdeu uma grande bênção, aquela geração foi trocada no deserto pela incredulidade.
Olha, quando a gente fala, a pessoa quando é incrédula porque ela não acredita. Será que esse Deus tem poder mesmo? Mas nós conhecemos a história desse povo até aqui. Eles tinham visto as 10 pragas no Egito, como Deus fez distinção entre os hebreus, né, que estavam lá dentro do Egito, e os próprios egípcios, como Deus mandou as 10 pragas, dizimando, destruindo totalmente os egípcios, mas o povo de Deus foi guardado. E eles saíram de lá com grande paga, com grande recurso, com grande recompensa por todo o trabalho escravo que eles haviam feito naqueles longos anos. E eles viram Deus abrindo o Mar Vermelho, viu também Deus fechando o Mar Vermelho, eliminando todos os egípcios, né, o exército egípcio ali. Eles viram também Moisés subindo ao monte, viu aquele monte fumegando, a presença do Senhor estava ali. Eles viram a presença do Senhor visivelmente através da nuvem, que estava sempre em cima do acampamento, e também a coluna de fogo, a nuvem durante o dia, trazendo refresco para aquele deserto escaldante, e a coluna de fogo aquecendo também o deserto à noite, é tremendamente frio, e eles estavam visivelmente vendo. Hoje nós cremos pela fé que Deus, a obra que Ele fez através de Jesus, nos resgatando, nos guardando, nos protegendo, nos dando a certeza que um dia estaremos com Ele eternamente. Então, hoje nós cremos pela fé. Mas aquele povo não precisava nem ter fé, precisava ver, e a presença do Senhor estava ali. E quando chegou na hora deles tomarem posse, né? Depois que Deus tirou-os do Egito, levou até o Monte Sinai, deu as tábuas da lei, as instruções para que construísse o tabernáculo, tudo aquilo que nós conhecemos do povo de Deus, que se transformou agora numa nação poderosa. E agora sim, como nação estabelecida por Deus, com princípios, com regras, com leis civis, leis cerimoniais, agora é só tomar posse. E a incredulidade. Então veja, quantas vezes a gente sabe ou já passamos por momentos difíceis e que nós tivemos uma experiência marcante na nossa vida que Deus esteve conosco. Deus agiu, Deus protegeu, Deus abriu as portas, Deus fechou portas que não eram convenientes para nós, e muitas vezes na hora a gente não sabe, mas com certeza depois nós vamos entender porque Deus não permitiu que aquela porta fosse aberta. E a gente tem experiências, cada um de nós. Se você trazer na memória aí quantas coisas você tem, quantos relatos você teria para mencionar para alguém do que Deus fez na sua vida. Eu creio que você até tenha falado ou esteja falando com as pessoas quantas coisas maravilhosas que Deus realizou na sua vida. Mas mediante um problema, mediante uma provação, mediante uma situação difícil, a gente parece que se esquece de tudo que Deus fez. Mas Deus, Ele quer que você traga a memória, sim, que se lembre e que você possa contar com Ele também nesse momento de luta que você está enfrentando. Eu não sei qual é o teu momento, você que está me ouvindo, que está me vendo, qual é o teu momento de luta, teu momento de dor, teu momento de provação. O povo hebreu que estava lá, né, que iriam tomar posse, eles tinham visto as maravilhas, tinham presenciado a presença de Deus ativa no meio deles. Mas na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora da conquista, então tá lá, tudo está pronto, entre e conquista. Claro que para entrar em conquistar eles tinham que lutar, mas Deus estaria com eles. Depois nós vamos ver lá na frente, né? Você conhece a história, quando o povo de Israel entra, essa geração é trocada, a nova geração nasce, Josué agora que vai conduzi-los para a terra prometida. Você vai ver que as lutas tiveram que ser travadas, mas Deus fazia milagres, destruiu as muralhas de Jericó, destruiu outras cidades, Deus dava aqueles reis daquelas cidades que estavam para serem conquistadas na mão de Josué. Então, é para ver que Deus, como fez isso 38 anos dessa passagem que nós estamos lendo, que eles, pela incredulidade, pela dureza de coração, desobedeceram e perderam a bênção. Então, a gente pode perceber que o povo poderia ter, né, se alegrado há 38 anos atrás. Aquela bênção foi adiada pela incredulidade. Quantas vezes nós perdemos a bênção que poderia ser instantânea pela falta de fé, pela falta de discernimento que Deus de fato deu. E a gente fala assim, não é muita coisa para mim, eu não sou capaz, mas não somos capazes mesmo. É Deus quem peleja as nossas pelejas, é Deus quem vai à frente, é Deus quem abre portas. Então, a gente aprende muito com o povo de Israel, de ver um povo teimoso, obstinado, um povo rebelde, e nós somos iguaizinhos, nós não somos melhores do que aquele povo relatado aqui na palavra de Deus. Por isso que nós temos essas histórias, essas experiências passadas,
para trazer e colocar em prática hoje. Porque a Bíblia não é só um livro de relatos de histórias passadas, né? Não, da história de Israel. Não, a Bíblia é um livro vivo. É um livro que não precisa de atualização. Ele é atualizadíssimo para os nossos dias. Então, a gente estuda as histórias passadas, trazendo aplicação para os dias de hoje. Então, aí, por causa da desobediência, eles colocaram, né, incredulidade na frente, não acreditaram que teriam condições de tomar posse de uma terra garantida para Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, e agora eles então vão perecer. E aí a gente vê também que num outro momento, o povo que vai ter que entrar na terra prometida, eles já passaram então a lembrar que os seus antepassados deixaram de tomar posse pela desobediência e incredulidade. Agora veja comigo no mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 4 agora, de 1 a 3, ele fala assim. Aí ele traz para nós aqui, né? O escritor aos Hebreus já estava trazendo isso que tinha acontecido lá muitos anos atrás, muitas gerações atrás. Agora ele estava falando para as pessoas que estavam convivendo na época em que foi escrito o livro de Hebreus. Visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. A mensagem que eles ouviram não valeu nada, porque não acompanharam, não foi acompanhada com fé, ou seja, eles não colocaram a fé em ação. Deus falou, vai, entra, luta, batalha, expulsa esses cananeus. Eles não tiveram fé, que seriam capazes de enfrentar cidades fortes, exércitos gigantes. Então, de nada valeu. Tudo aquilo que foi feito, todas as provas que Deus deu, mostrando que era um povo separado, de nada valeu, como o autor aos Hebreus está falando, né? Mas essas boas novas chegaram até nós, chegaram até o tempo do livro de Hebreus e até nós hoje. Como que nós temos recebido essas boas novas? Temos colocado aqui a palavra de Deus e aplicado na nossa vida com fé, porque temos coisas aqui relatadas na palavra de Deus que estão acontecendo, promessas, profecias relatadas no passado que nós estamos vendo hoje, aos nossos dias, acontecendo. Será que a gente tem fé que de fato isto revelado no passado é, de fato, a concretização dessas promessas? Então, é para esta geração, aquela geração que Hebreus escreveu, e para nós hoje, meu irmão. Então, esta palavra precisa ser acompanhada com fé. As promessas que Deus revelou, nós temos que tomar posse com fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, lendo a palavra, estudando a palavra, a gente vai ter crescimento espiritual. Então, a gente vê que muitas vezes, embora Deus tenha prometido para nós coisas maravilhosas, coisas que temos que ter fé que iremos receber, temos que ter fé que a vitória virá mediante um problema, mediante uma situação, uma dificuldade, ou uma perseguição, um problema na área da saúde. Temos que ter fé que Deus está no controle. Deus, ele prometeu que estaria com você. Então é colocar a tua fé em ação. Deus é o mesmo. Olha, se Deus fosse o Deus que nós lemos dessa passagem lá na época da saída do Egito, era um Deus. O Deus de hoje é outro. Não, mas é o mesmo Deus, né? Então nós entendemos que o Deus que era capaz no passado é o mesmo Deus que é capaz hoje. E às vezes a gente também coloca incredulidade, desobedece a palavra, duvida e perde a bênção. O que eu quero deixar bem claro hoje, meu irmão, a palavra pregada hoje nos nossos dias, a palavra revelada que você tem na sua mão, que é a Bíblia, é para você hoje, é para tomar posse, é para não duvidar. Deus prometeu coisas e Ele vai cumprir, Ele está cumprindo. Muitas profecias já foram cumpridas, como aquelas que profetizavam a vinda de Jesus. Todas foram cumpridas em Jesus. E agora de Jesus para cá nós também temos promessas que Deus ainda irá nos fazer entrar no seu repouso, o descanso eterno, ou seja, a nova Jerusalém, o novo céus e nova terra. Deus prometeu, mas muitas vezes a gente acha, não tem como, esse povo não tem como tomar posse de um momento tão especial que vai ser o arrebatamento ou que vai ser o novo céus e nova terra. Não, Deus prometeu que virá. E tudo está mostrando que a sua vinda está próxima. E agora acompanha comigo a advertência que Deus nos dá com relação à incredulidade. Porque a incredulidade não foi só naquela época, a desobediência não foi só naquela época daquele povo que perdeu a bênção. Inclusive hoje nós temos enfrentado esses momentos. Talvez você esteja nesse momento de incredulidade.
achando que o teu problema é insolúvel, o teu problema ninguém pode fazer, ninguém pode ajudar, ninguém pode resolver, o meu problema é maior do que todos. Quando a gente passa só focando no problema, de fato, ele se torna o maior mesmo. Mas quando eu foco o meu problema perante Deus, eu vejo que o meu problema é meramente um simples problema perante Deus. Então vamos ver algumas advertências contra a incredulidade. Ele repete algumas frases aqui que nós acabamos de ler também. Está lá em Hebreus 3, capítulo 3, do 7 ao 14. Ele fala assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que afaste do Deus vivo. Então ele volta a lembrar daquela geração que dos antepassados deles, estava falando para o povo hebreu, que eles perderam a bênção. Então ele fala agora, a partir do versículo 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Para nós, para mim, cuidado, não tenha um coração perverso e incrédulo para deixar que as promessas de Deus se revelem em você. E ele continua no versículo 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha, não é só para ter fé, para se encorajar, para um animar um ao outro. Por que nós cultuamos a Deus? Nós temos prazer de ir na casa do Senhor, cultuar, louvar, exaltar, ouvirmos a palavra de Deus, aplicarmos na nossa vida. Isto nos traz encorajamento, forças. Temos uma semana toda pela frente, temos desafios para enfrentarmos. A gente nem pode imaginar que o que nos espera nesta semana ou amanhã mesmo, mas nós sabemos que Deus estará conosco. Deus prometeu que estaria conosco, então temos que enfrentar os desafios na fé, na dependência do Senhor. Então, por isso que ele fala, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Não é só os domingos, quando você vai à casa do Senhor, ou um dia de semana, quando você vai louvá-lo também, mas todos os dias. Isto é um recadinho para nós, é uma lição de casa para fazermos. Todos os dias tem que se alimentar da palavra, todos os dias tem que orar, todos os dias tem que apresentar as suas causas diante de Deus. Todos os dias. Eu já orei no fim de semana, já colocamos todos os pedidos, agora a semana vai correr e seja como Deus quiser. Não, não é assim que funciona. Funciona você buscar ao Senhor todos os dias e encorajar o teu irmão que está ao seu lado, aquele que também professa a mesma fé com você, ou aquele até que convive com você e que está passando por provações e que não tem a mesma experiência de fé que você tem. Então é compartilhar, encorajar, fortalecer, animar, Como Deus falou a Josué, ser forte e corajoso. Várias vezes ele usa essa palavra corajoso, forte, valente, corajoso, ânimo, tenha bom ânimo. Animar, temos que estar animados sim, de saber que eu não estou sozinho nesta peleja. Aquele povo talvez ele pensou no primeiro momento, não dá para a gente encarar aqueles gigantes, nós vamos ficar perdidos no campo de batalha, vamos estar desamparados lá, sozinhos, no meio daquela multidão de gigantes, daqueles exércitos fortalecidos. Talvez este foi o pensamento deles, mas nós nunca estaremos sozinhos quando tivermos a experiência diária com Deus, a comunhão com Deus. Portanto, encorajem-se uns aos outros todos os dias, buscando ao Senhor, ser forte, ser corajoso, ser animado, buscar no Senhor a força. Não é na nossa força, nem na nossa competência, é na força do Senhor. Então ele fala, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado é algo que destrói, Destrói a mente, destrói o coração, destrói o corpo, e ele aquela sementinha maligna vai proliferando se nós não darmos um basta, não repreendermos, não quebrarmos, não colocarmos isto, deixar de lado ou abolirmos da nossa mente, aquele pecado vai sendo alimentado, aquela atitude errada vai sendo cultivada e vai haver destruição. Por isso que ele fala que de modo nenhum que vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado,
pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos a Ele até o fim, com confiança que tivemos desde o princípio. Ou seja, não é para, olha, no princípio, quando eu era cristão, quando eu aceitei Jesus, nossa, eu tinha umas experiências, parece que Deus respondia imediatamente às orações, aí eu começo a lembrar daqueles momentos maravilhosos. Deus é tão misericordioso que, às vezes, pela nossa falta de fé ou falta de crescimento espiritual, Ele realmente nos abençoa tremendamente. E não que Ele não nos abençoe agora, claro que Ele nos abençoa da mesma forma. É que muitas vezes a gente se acomoda, muitas vezes a gente deixa de buscar ao Senhor, muitas vezes a gente deixa de louvá-lo, a gente deixa de ter compromisso com Deus. Eu até mostrei aqui algumas artimanhas de Satanás. Quando tudo está bem, a gente se acomoda. Não é assim? Pense aí, tá tudo bem, eu estou muito bem, estou bem empregado, estou com saúde, a minha família está em paz, eu estou com minhas finanças garantidas. Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou ler a Bíblia? Eu não tenho muito tempo de orar, eu tenho que cuidar dos meus negócios. Então, uma artimanha de Satanás. Quando tudo está muito bem, a gente se acomoda. Outra artimanha dele, quando tudo está mal, a gente se desanima. Tudo muito bem, eu não busco a Deus. Quando está mal, está ruim, a gente se desanima. Eu sabia que ia acontecer isso. E aí vem o desânimo. E o inimigo lá falando, realmente, não vai ter solução. Você não tem saída, você já está perdido. É a voz do inimigo. E então, quando tudo está mal, se estiver mal na sua vida, meu irmão, esse é o momento de dar uma guinada. Aliás, tinha que ter dado a guinada quando tudo estava bem, que é o momento de você louvar a Deus com um coração agradecido, ter tempo para louvá-lo, agradecê-lo, reconhecê-lo como Senhor da sua vida, testemunhar das grandezas que Ele fez na sua vida. Quando tudo estava bem, nós temos que fazer isso, mas se não fizermos, agora quando tudo está mal, talvez você esteja passando esse momento de tristeza, de angústia, de problemas em cima de problema, agora é o momento de buscá-lo a todo custo, agora é dobrar o joelho no chão, cara no pó, clamar ao Senhor, orar, ler a Bíblia, jejuar, colocar esta situação difícil no altar do Senhor, porque Ele é o mesmo, Ele vai responder. Mas ele gostaria de ter sido reconhecido quando tudo na sua vida estava bem. Ele gostaria de ter ouvido dos teus lábios, Senhor, obrigado. Obrigado porque estou vivendo um momento maravilhoso na minha vida. Obrigado porque o Senhor tem me dado tantas alegrias, minha família está aos teus pés, o ministério que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu estou desenvolvendo com muita alegria, porque Deus é um bom pagador. Quando a gente faz algo para Ele, não tenha dúvida, Ele vai te recompensar, viu? Não pense que as pessoas precisam ver aquilo que você está fazendo. Aliás, Deus recompensa quando você faz em oculto, quando ninguém está vendo, você está sendo um servo fiel. Você está testemunhando, você está falando do amor de Deus, você está contando as suas experiências, ninguém está vendo, mas você está sendo útil nas mãos do Senhor. Então Deus recompensa você, Deus te abençoa, Deus te prospera, se você estava sendo abençoado, vai ser mais abençoado ainda, por isso que vale a pena a gente sempre estar com o coração agradecido. E também, qual é o teu problema hoje? Não fique prostrado, não temas, confie, lute. Quantas vezes for necessário, você deve buscar ao Senhor. Qual o teu problema hoje? Qual a situação que você está passando? Qual o momento de luta, de dificuldade, de desespero que você está passando, meu irmão? Eu quero te dar uma notícia boa. Tem saída, tem solução. Deus pode tirar você dessa situação. O povo de Israel se enfiou em situações terríveis porque eles deixaram de crer. Incredulidade, desobedeceram. Mas nós estamos falando agora da palavra de Deus que nos exorta a termos fé. Tenha fé, confiança. Ter fé é confiar naquilo que você acredita que vai acontecer, mas você não viu ainda que vai acontecer. Então eu acredito que Deus vai me dar isso. Eu não tenho, estou lutando, eu acredito que eu vou sair dessa situação, eu acredito que as portas serão abertas, eu acredito que a minha vida será transformada, será fortalecida, será curada. Eu tenho que exercer fé, eu tenho que colocar isto como alvo para ser cumprido, porque é a palavra de Deus. E você lendo, estudando a palavra de Deus, a tua fé é animada, a tua fé é fortalecida. Sabe por que é fortalecida quando a gente estuda a palavra de Deus? Porque você vai ver que tem gente que teve no passado e tem hoje problemas muito maiores do que o teu. Quando a gente olha a história, né, do povo de Israel, os profetas, os patriarcas,
as lutas que eles enfrentaram, as perseguições, os apóstolos, as perseguições, os mártires que nós tivemos, né, no primeiro e segundo século. Você vai ver também a história da igreja cristã, quantos propagadores da palavra de Deus, quantos evangelistas surgiram, quantos reformadores Deus levantou, e cada um deles pagou um preço alto para que a palavra chegasse até você. E quando a gente lê, então, essas histórias relatadas na palavra de Deus, você faça uma comparação. O que é o teu problema perante o problema que eles tiveram? E qual foi a solução que Deus deu para eles? Então a gente vê, puxa vida, se aconteceu com eles, e se Deus é o mesmo, pode acontecer comigo. Só que tem uma coisa também. O que eles fizeram? Como eles buscaram a solução? Como eles saíram daquela situação? Eles oraram, eles clamaram, a igreja estava em contínua oração, o povo se unia, o povo comungava, o povo estava em comunhão uns com os outros, o povo lutava, o povo buscava. E aí Deus agia, porque Deus é o mesmo. Você percebe? Deus é o mesmo. Então, por isso que a fé nossa cresce quando a gente lê a palavra. Mas muita gente quer, olha, ora por mim, porque eu estou passando por isso, mas não se dá o luxo, não se dá a preocupação de ler um pouquinho. O que será que Deus quer falar comigo? Os recados, sempre eu menciono isso na igreja, os recados que Deus tem para você são diários, está escrito. Não vai pensar que Deus até pode fazer, mas não vai pensar que Ele vai mandar um anjo do céu, uma luz resplandecente para falar para você, faça isso, faça aquilo. Não, já está revelado na sua palavra o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então leia. Agora, se nós somos preguiçosos, não temos compromisso com a verdade, não queremos ser usados por Deus, não queremos ser um atalaia, né, uma sentinela do Senhor no meio desse mundo caótico, a gente fica acomodado, né? Então, o que eu falei aqui? Quando tudo está mal, a gente se desanima, e quando tudo está bem, a gente se acomoda. Vamos reverter essa situação. Quando tudo está bem, vai ficar melhor ainda, porque eu vou glorificar a Deus e eu vou exaltar ao Senhor, porque tudo está bem. Quando tudo estiver mal, eu vou buscar ao Senhor, porque vai ficar bem. Se está mal, vai melhorar em nome de Jesus. Então, isso que nós temos que fazer. E confiança em quem? Confiança em Deus, meu irmão. Então, a perseverança nossa é diária. E eu vou ler aqui só um Salmo 27, eu queria que você pegasse também, não sei se a gente vai ler todo ele, mas vamos pegar pelo menos uma parte do Salmo 27, que fala sobre a confiança. Eu gosto muito, é um salmo de Davi, e ele deixa bem claro, né, as coisas que a gente deve praticar. Então, preste atenção nessa leitura, mas eu gostaria que, se você não puder acompanhar agora, leia com calma depois. Não é? A Bíblia tem que ser lida com calma, meditando, lê um versículo, entendeu? Volte, leia de novo, busque ao Senhor, peça entendimento, sabedoria, porque muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente vai ler, mas começa a ler, a Bíblia tem que ser lida, começa a ler e antes de ler, Senhor, fala comigo, mostra através desta palavra que eu vou ler, algo que eu preciso aprender hoje. Mas eu já conheço essa palavra, mas leia de novo, você vai ver que tem uma novidade naquele trecho que você já conhece. Então, olha o que fala o Salmo 27, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem eu terei temor? Em outras palavras, de quem eu terei medo? Se o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem eu terei medo? Meu irmão, o mundo é cheio de pavor, cheio de angústias, cheio de temores. Mas se o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a minha rocha eterna, de quem eu vou ter medo, meu irmão? Ele está com você. Ele continua, o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Claro que nós estamos lendo aqui uma expressão que o próprio rei Davi estava expressando aquilo que ele estava passando. Quantos salmos você vai ver Davi orando, pedindo o livramento dos seus inimigos, porque ele era um rei que vivia em batalhas. Claro que o povo de Deus tinha batalhas a serem travadas, as nações vinham guerrear com Israel, Israel tinha que se defender, tinha que guerrear também, tinha muitos inimigos, e pelo fato dele ser um rei, claro que teve inimigos dentro da sua própria família também. Então nós temos que entender que ele tinha que estar em constante oração, constante busca, em constante comunhão com Deus. Então a confiança dele não estava no seu exército, não estava na sua capacidade, não estava no seu poder bélico, né? Ou mesmo na sua riqueza, porque ele era rico, Davi era um homem próspero, mas ele sabia que quem se levantasse contra ele, ele iria clamar ao Senhor, e eles é que iriam tropeçar, eles, os seus inimigos, é que iriam cair. Traga para os dias de hoje, quantas vezes as pessoas querem o teu mal, lá no trabalho mesmo, pense aí um pouquinho.
Eu posso contar por minha experiência quantas lutas eu tive, quantas perseguições, quantas calúnias levantaram a meu respeito sobre até a minha moral, meu irmão. Coisa que machuca muito é falar da tua moral, sendo que você não é culpado daquilo que estão te acusando. Mas aí você tem um Deus que julga as causas. Não fiquei com ódio, nem tentei me vingar, mas eu tentei não, eu busquei ao Senhor e orei. Sabe o que aconteceu? Em muitas das minhas experiências, eles que foram desmascarados, porque a mentira realmente não prevalece contra a verdade. Tem um versículo que fala: nada pode contra a verdade a não ser pela verdade. A mentira não vai prevalecer. Então, aqueles que caluniaram, aqueles que mentiram, aqueles que levantaram uma narrativa falsa, foram desmascarados. Mas naquele momento, você é afetado, você às vezes é balançado. Puxa, eu não esperava que isso acontecesse comigo, eu não esperava que as pessoas fossem se levantar desta forma contra mim. Mas sabe o que acontece? O povo de Deus incomoda o mundo, porque o povo de Deus anda na contramão deste mundo. Então você incomoda, porque a luz de Cristo está em você, você é aquilo que a pessoa gostaria de ser e não é. Então você incomoda as pessoas muitas vezes. Mas glória a Deus por isso. Então seja alguém que possa levar a paz, levar uma palavra de edificação, de exortação, para que Deus te use naquele meio que você está. E se alguém estiver te perseguindo hoje ainda, meu irmão, lá no teu trabalho, mesmo dentro da família, ore por eles. A nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. Não é a pessoa em si que quer o mal, mas o inimigo usando momentaneamente aquela pessoa para tentar te atingir. Então ore e Deus vai reverter a situação. Então não crie inimigos, não crie inimigos. Ore pelos inimigos para que eles se tornem seus amigos. Quantas vezes o próprio Davi vai falar isso, né? Mas aqui ele estava enfrentando lutas de perseguição, de inimigos se levantando, e ele colocando: olha, não vai me abalar, minha fé, minha salvação, a minha rocha está no Senhor. Continuando aqui no versículo 3 do Salmo 27. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Olha, e era alguém que estava constantemente em conflitos, em guerra. Então, ainda que um exército se levante contra você, e às vezes um exército de mentirosos, um exército de caluniadores, um exército de pessoas falsas se levantam contra nós. Quantas vezes acontece? Lembramos, estamos no mundo caído, no mundo pervertido, no mundo que jaz no maligno, e nós somos a contramão desse mundo, nós estamos remando contra a maré. Então não se surpreenda se isso está acontecendo na sua vida hoje, mas creia que Deus reverte todas as situações. Então é confiar em Deus. E dando sequência aqui naquilo que nós estamos lendo, Salmo 27, 4, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O que ele quer dizer isso? Não é que ele vai morar, né? Fecha a tua casa, tranca lá, pega a tua mochila, vai lá para dentro da igreja, se fecha lá e fica lá o dia inteiro. Não é isso que ele está falando. Mas ter a presença do Senhor, estar na presença do Senhor todos os dias, se alegrar com o Senhor, receber do Senhor aquela alegria profunda que só o Espírito Santo e Deus pode dar. Davi se alegrava quando ele ia na casa do Senhor, né? Ele cultuava o Senhor, louvava o Senhor. Tem outro salmo que fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, em oração, como é maravilhoso. Então Davi sentia esta alegria. Meu irmão, sinta alegria em ir à casa do Senhor. Não pense assim: poxa, hoje eu tenho que ir. Então não vá. Se é para ir assim, você não vai agradar a Deus. Eu tenho que ir lá, eu tenho que tocar, eu tenho que cantar, eu tenho que dar aula. Meu irmão, você não está desempenhando aquilo que Deus espera de você. Mas, Senhor, hoje é o dia que eu vou poder ser usado pelo Senhor. Usa-me para falar com aqueles alunos, usa-me para tocar, para cantar, para ouvir a tua palavra, e que eu possa participar junto com a igreja do louvor e adoração, que as bênçãos que o Senhor tem preparado no dia de hoje sejam abundantes na minha vida. Então vá com esse espírito de ânimo, corajoso, fortalecido na fé. Sempre eu falo, você não deve sair, não pode sair da igreja depois de um culto da mesma forma que você entrou. Tem que sair diferente, meu irmão. Aí eu entrei alegre, tem que sair transbordante. Eu entrei triste, eu tenho que sair alegre, feliz. Entrei com problema, eu tenho que sair descansado no Senhor, que aquele problema, ainda eu não tenha visto a solução,
ele está nas mãos do Senhor. Então, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Foi o que Deus falou para Josué. Então, fala conosco também. Então, ele diz aqui, né? Ele tinha prazer em estar na casa do Senhor. Que o mesmo prazer, a mesma alegria que Davi tinha, que seja nossa nos dias de hoje. Veja, estamos lendo coisas de Davi datado aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Então, 3000 anos atrás, Davi tinha prazer de cultuar ao Senhor. E eu espero que essa mesma alegria que contagiante, que eu creio que ele tinha e contagiava as pessoas, porque ele era o rei, ele era o líder, ele levou uma nação aos pés do Senhor. Teve muitas lutas, muitas batalhas, ele teve pecado, sim, a Bíblia não esconde nada, revela tudo, mas você também não vai encontrar que no período que Davi foi rei, os 40 anos, a nação não caiu à idolatria, né? Com Saul caiu a idolatria, com Salomão, então, as suas alianças com outros povos trouxe muita idolatria para dentro do povo. Mas o período que Davi foi rei, os 40 anos, não houve idolatria. Então, é uma coisa interessante a gente ver o quanto tem valor um rei, um líder que tem temor a Deus. Como ele leva, né, as pessoas que são lideradas por ele também a ter a mesma alegria de servir ao Senhor. E servir ao único Deus, não? Não é, eu vou para cá porque a maré está tombando para cá, eu vou para cá. A maré tombou para lá, eu vou para lá. Não, meu irmão, nós temos um único Deus que é o farol, que é o nosso guia, que é aquele que nos alerta, que é aquele que está sempre à frente das nossas batalhas. Versículo 5. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, no tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Por que ele tinha prazer de estar na casa do Senhor? Porque no dia da adversidade, no dia da angústia que Davi tinha, e que você tem, e eu tenho também, Deus vai me guardar, né? Ele vai me guardar, vai me proteger no seu tabernáculo, ou seja, a presença do Senhor vai estar com você. Você se alimentou da palavra, você teve prazer em fazer a obra do Senhor, o ministério que te confiaram nas suas mãos, você tem vontade de desempenhá-lo com alegria. No dia da angústia, da adversidade, da provação, Deus vai te honrar. Sabe por quê? Fala, este é o meu servo fiel. Ele é diligente naquilo que eu confiei nas suas mãos e eu vou livrá-lo, eu vou abençoá-lo, eu vou mostrar que eu tenho compromisso com ele. Deus tem prazer em te abençoar, em me abençoar, quando a gente tem disposição em fazer a obra do Senhor. Então ele deixa claro, né? Pois no dia da angústia ele vai me guardar. Versículo 6. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios, com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Claro, eu posso entender uma coisa aqui. Tem lutas? Tem batalhas? Tem vitórias? Tem. E depois da vitória? O que você faz? Depois da vitória? Tchau. Não, meu irmão, depois da vitória vai agradecer, vai louvar, vai cultuar a Deus. Quantas pessoas pedem tantas coisas e depois, quando recebem a vitória, vão dar o testemunho, estou aqui testemunhando porque passei por isso, passei pelo vale da sombra da morte, mas eu tive vitórias, então está glorificando a Deus. Deus se alegra, Deus se agrada, fala, olha que servo fiel, eu deixei de passar por provação até testei ele superou aquela provação, eu ajudei a saí-lo e agora ele está me louvando. Então Deus se agrada, meu irmão. Então quando tiver a vitória, vai lá, vai louvar, vai agradecer, né? Vai oferecer sacrifícios de louvor. Oferecer sacrifício de louvor, às vezes a gente não tem vontade de cantar, mas eu vou me esforçar. Eu estou com dor, mas eu vou assim mesmo e eu vou louvar ao Senhor. Sabe o que acontece? A pessoa entra com dor, sai sem dor, sai curada, porque Deus honrou o sacrifício que ela fez. Ela não tinha disposição para ir, mas ela foi. Ela se esforçou, ela não tinha condições, mas ela deu tudo, né? E aí o que acontece? Saiu com a sua bênção. Então, meu irmão, a gente aprende muita coisa com aquilo que os servos de Deus passaram, trazendo sempre para os dias de hoje. Versículo 7. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampare, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. E aí ele fala no versículo 10, ainda que abandonarem o pai e a mãe, o Senhor me acolherá. Então, a experiência que o salmista está tendo aqui, né? As lutas que ele estava enfrentando, e aí ele sabia, olha, até um pai e uma mãe abandonar um filho, até acontece. Não devia acontecer, mas até acontece. É raro, não é? É raro, mas acontece. Ainda que isso acontecesse, Deus não vai te desamparar.
Às vezes você conta tanto com uma pessoa, tanto com um sistema, né? Tanto com um programa que você talvez até desenvolveu, que aquilo vai te promover, e aquilo pode até te frustrar, as pessoas podem deixar você decepcionado, mas Deus não vai te desamparar, né? Você pode perder a amizade com pessoas que você julgava ser um bom amigo, né? Um amigo a toda prova, e aí você se frustrou com aquele amigo, e ele te deixou na mão na hora que você mais precisava, mas saiba que você pode contar com Deus. Ele não vai te desamparar nunca. Foi aquilo que ele falou: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduza-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Olha o que ele estava passando. Quando a gente vê para a gente vê para o passado, a gente vê, pô, ele é Davi, o rei Davi. O rei Davi era rei, tinha tudo, ele tinha o poder da vida e da morte na sua mão, o rei tinha mesmo. E o profeta, quando tinha que falar da parte de Deus para chamar a atenção do rei, profeta era missão suicida, porque ele tinha que falar, aí do profeta se não falasse. E às vezes os profetas, ao longo da história do povo de Israel, foram mal compreendidos. Jeremias foi mal compreendido, foi encarcerado, judiaram de Jeremias, falsos profetas se levantaram falando contra aquilo que ele havia profetizado, e ele falava palavras duras. Olha, povo de Israel, vocês vão ser levados cativos pelo rei da Babilônia. Se subjuguem, se submetam, melhor dizendo, ao rei da Babilônia. E ninguém queria, como nós vamos se submeter? Isso é profecia que se dá? Isso é recado que você tem para nós? E prendiam Jeremias, castigavam Jeremias. Mas o rei Davi também cometeu erros, né? E quando ele cometeu aquele erro de adultério com Betseba e também mandou por tabela matar Urias, o marido de Betseba, o seu capitão, um dos seus valentes, Deus pesou as mãos e aí levantou o profeta Natã, vai lá e fala para ele o seu pecado. É o rei poderoso, tentou acobertar o seu erro. Ninguém está acima da verdade, ninguém está acima dos caminhos corretos. Ninguém pode fazer injustiça e achar que vai ficar impune. Aí o profeta Natã, com sabedoria, porque Deus também dá sabedoria, e às vezes você é um profeta de Deus para falar para alguém, use também de sabedoria. O profeta Natã vai lá e conta uma historinha, né, que comoveu o rei Davi, né, que um homem era muito pobre, só tinha uma cordeirinha, e tinha um rico que tinha muitos cordeirinhos, e veio um visitante, e aquele rico pegou a única cordeirinha daquele homem, o matou para que o seu visitante pudesse comer. E o rei ficou indignado. Esse homem é digno de morte, que ele fez isso, não pode fazer isso. Ele tinha o temor a Deus, mas ele estava agora cego pelo pecado que ele havia cometido. E aí o Natã fala, esse homem é você. Você pegou a única mulher que Urias tinha, você tem muitas esposas, você tem concubinas, você tem as pessoas ao seu dispor, e você pegou a esposa dele e ainda mandou matá-lo para cobertar o erro. E aí quando Davi ouve isso, que mensagem dura, né? Mas aí você vê uma qualidade de Davi, ele não se justificou, ele caiu em prantos, se arrependendo, ele escreve lá o Salmo 51, você pode ver, e aí ele se arrependeu amargamente. Claro que teve consequências. O próprio Natã falou, olha, Deus te perdoou sim, porém a espada jamais vai sair da sua casa. Consequências dos pecados. Não pense você que não há consequência de irresponsabilidades nossas, de pecados que nós cometemos. Lute para não pecar, mas se pecar, peça perdão imediatamente e procure consertar. E Davi não tinha como consertar, não tinha como restaurar a vida do marido de Betseba, né? E aquele filho nascido na prostituição morreu, Deus tirou a vida dele. E Urias, que foi morto, não teve como reaver a vida de Urias. Mas a espada jamais saiu da sua casa, como diz o profeta, por mandato de Deus. O seu próprio filho Absalão vai se rebelar contra ele. Então a gente vê que as experiências que Davi teve foram muitas experiências, mas trazendo para os nossos dias de hoje, são semelhantes às experiências que nós temos hoje. Claro que hoje eu não vou lutar contra um exército, eu não vou pegar minha espada e ter que enfrentar meu inimigo, mas eu tenho inimigos semelhantes, né, daquilo que Davi tinha na sua época. Então, cuidado, meu irmão, se você não está vigiando para não cair em tentação, para não desobedecer a Deus, para não fazer algo que desagrada a Deus, porque certamente terão consequências. Então, ele continua aqui.
Falsas testemunhas se levantaram contra mim, respirando violências. Olha quanta coisa ele estava passando. Versículo 13 do capítulo 27. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então, com tudo aquilo que ele estava passando, apesar disso, tenho certeza: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Ou seja, a justiça do Senhor será aplicada. A bondade do Senhor prevalecerá contra a mentira, contra a perseguição, contra a calúnia, contra os falsos testemunhos, tudo aquilo que ele estava passando. A fé dele, um dia tudo vai se esclarecer. Como fizeram mesmo, né? Dentro da casa dele houve rebelião, aquelas pessoas que eram comandadas por ele se rebelaram, muitas delas se rebelaram contra ele, e ele teve que fugir do seu reino. O seu filho tomou, e ele teve depois que guerrear contra o seu filho. E se eu estou guerreando contra o meu filho, eu vencendo o meu filho, eu não vou me sentir vitorioso. Eu derrotei o meu filho, eu matei o meu filho. O filho dele acaba morrendo no campo de batalha, né? Absalão tinha longos cabelos e eles, andando de cavalo, roscou os cabelos na árvore, ele ficou pendurado lá e morreu. E aí viu que isto não trouxe alegria para Davi, né? O oponente dele foi derrotado, mas o oponente dele era o filho dele. Então, muitas vezes a gente acha que sabe, as coisas, as consequências não virão sim, meu irmão. Evite para fazer coisas erradas para não ter consequências. Mas guarda esta palavra, né? Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Espere no Senhor, meu irmão. Ainda não viu a vitória? Espere no Senhor. Está com falta de coragem? Busque a coragem, a fortalecimento no Senhor. E certamente Ele vai te dar. Amém? Que você leia com calma esse capítulo todo, 27, de novo. Leia meditando. Que aí eu sei que o Espírito Santo vai acrescentar muitas coisas que eu não falei e Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor, conhecida, mas a palavra sempre é real. E que ela possa ser, ó Deus, verdadeira nas nossas vidas no dia de hoje e que possamos praticar aquilo que o Senhor nos ensinou. Esteja abençoando cada um que está me vendo, que está me ouvindo. Tu sabes, tu conheces as lutas e as dificuldades. Eu oro, intercedo, eu clamo por eles, para que tenham força, tenham vigor, tenham coragem, tenham ânimo, tenham disposição em te servir, porque bênçãos certamente virão. Eu te peço uma bênção especial sobre cada um que me vê, que me ouve, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Se você puder, estiver com alguém aí perto de você, dá um forte abraço assim, ó, e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.